A Monster Who Levels Up. Capítulo 109 e 110. Rei do Oceano Infinito. Leviatã Parte 1. Embora a ignição estivesse ligada, o carro não havia se movido. Estou bem com vocês dois se encontrando para trabalhar. Mas também prefiro que você não se familiarizem muito com ela. Sentado do lado do passageiro, Yu Saiyong falou no atordoado Saijin. Ao contrário de outras vezes, sua voz era fria e dura. Saijin não respondeu. Eu sou sua namorada. Né? Não tenho o direito de pedir coisas assim? Só então ele voltou a olhar para ela. Dentro de seus olhos molhados, ele viu o reflexo de sua própria expressão pesada. Você tem razão. Ele voltou a olhar para frente e apertou o acelerador. Eles passaram por Azeline à beira da estrada, parada e esperando a luz mudar na faixa de pedestres. Yu Saiyong olhou para o lado de seu rosto por um breve tempo, antes de abaixar a cabeça e suspirar fracamente, murmurando algumas palavras sob sua respiração. Desculpa. Mas Opa vai entender se você estivesse no meu lugar. Sem dizer nada, ele gentilmente segurou sua mão. Isso. Opa vai ficar calado? Ela perguntou deliberadamente de maneira alegre. Pois é. Ele respondeu-lhe, embora com relutância. Novembro. Os olhos do mundo inteiro se reuniram na Ordem dos Cavaleiros da Alvorada. O motivo foi a coletiva de imprensa do Lycan. Aqui. O número de pessoas fazendo uma cena bastante barulhenta facilmente excedeu a capacidade original de 3.000 para o auditório principal da Ordem da Alvorada, que funcionou como local da conferência. Essas pessoas eram uma coleção desorganizada de repórteres, cavaleiros e até bruxos, cujas nacionalidades e espécies eram difíceis de determinar. Também relacionado a esta conferência, de acordo com um certo memorando folheto que faz as rondas dentro do mundo financeiro, bem como entre as ordens dos cavaleiros, havia algumas especulações acontecendo no momento. Alguns disseram: o Lycan estava planejando revelar a verdadeira causa para todos os incidentes do monstro que aconteceram ultimamente. Alguns postularam que outra lua vermelha apareceria em breve. Ou ainda, talvez que o Lycan fosse se revelar ao público. A maioria das pessoas reunidas aqui carregava a opinião de que a primeira opção era provavelmente o palpite correto. Enquanto esperavam a chegada do porta-voz do Lycan, Yun-Min. O que você acha? Repórter 1. Como devo saber? Não fale comigo. Preciso ligar para o diretor. Repórter 2. É muito caótico aqui sem eu falar com você. Ah. Ele está aqui. Repórter 1. Por um curto período de tempo. Uma quietude silenciosa visitou o auditório barulhento, fervilhando de expectativa. Quando a porta da frente do palco se abriu, o personagem principal do encontro de hoje entrou. Um ritmo constante de seus sapatos batendo no chão ecoando no salão. Kim Saijin. Carregando o maneirismo e uma expressão facial de um homem intimamente familiarizado com o processo. Saijin subiu ao púlpito e olhou para as lentes da câmera. Ao mesmo tempo, inúmeros flashes de câmera dispararam. Mas ele nem piscou uma vez. Vendo quão relaxado ele parecia, várias mulheres começaram a corar por algum motivo. Assim que a explosão de flashes de câmera diminuiu, Saijin começou a falar sobre o assunto em questão. Inicialmente, ele apresentou um conjunto de dados de fácil digestão.
projetados para fazer com que os ouvintes depositassem um pouco mais de sua fé e confiança nas palavras aparentemente infundadas que logo viriam a seguir. Coisas como a densidade de mana aumentando drasticamente dentro do campo monstro, bem como a frequência crescente de monstros de nível chefe sendo vistos ao redor do mundo, etc. etc. Mas o que tudo isso tem a ver com o Lycan? Perguntou um repórter. Um dos repórteres perguntou em voz alta. Kim Saidin acenou levemente com a cabeça uma vez. Finalmente. Falou o conteúdo do sonho, visão de Kim e o sonho. Disfarçado como a previsão do Lycan. A República da Coreia. Bem como o mundo. Transformando-se em inferno na Terra após aparições de inúmeros monstros de nível de chefe, neste futuro aterrorizante. A paisagem devastada havia se transformado em um playground de monstros. E a humanidade não passava de um lanche para eles. Quando sua apresentação terminou, restava apenas silêncio no auditório. O que o Lycan havia proposto era o fim do mundo. Mesmo que ele tenha sido quem previu corretamente o advento da lua vermelha. Essa ainda era uma noção difícil de aceitar. Por favor. Você precisa acreditar nele. Disse Saidin. Tudo o que Saidin podia fazer agora era dizer essas palavras e deixar o palco. Na realidade, ele não tinha mais nada a dizer. Não havia mais dados compilados e nenhuma evidência para apoiar a afirmação. Também. As perguntas altas e ruidosas voaram em direção às costas de Saidin. Mas ele não respondeu a nenhuma delas. Simplesmente optando por sair do auditório. E mais tarde naquele dia, a Península Coreana explodiu. Figurativamente falando. É claro. Quase todas as emissoras de TV e fóruns da internet tentaram dissecar a entrevista coletiva de Saidin. Alguns deles o tratavam como um puro maluco. Outros disseram que era uma previsão bastante razoável, racional e baseada na realidade. No entanto, todas essas opiniões, críticas e insultos tiveram que parar. Uma semana após a conferência. Isso porque, no local mais seguro dentro do campo monstro, e menos de 3 meses após o aparecimento do pássaro monstro nível boss, outro monstro de nível boss, chamado Golem de Carne, havia feito sua aparição indesejada lá. Uma criatura criada inteiramente pela combinação de carne de inúmeros monstros e pessoas. Seu poder dependia do número de ingredientes usados e, como tal, era um monstro formidável para lidar. E este golem em particular tinha mais de 70 metros de altura e 34 metros de largura. Para encher um corpo tão grande de carne, vísceras e ossos, seria necessário pelo menos 1000 criaturas. Então não havia necessidade de mencionar o quão obscenamente poderoso esse monstro era. Instintivamente sabendo apenas caminhar para frente e destruir tudo o que estava em seu caminho. O golem de carne moveu seus pés gigantescos e pisou seu caminho através do campo dos monstros e se dirigiu a uma cidade densamente povoada. O tempo estimado de sua chegada é de 20 minutos. E, naturalmente, o governo e os cavaleiros construíram apressadamente uma linha de defesa para combater a ameaça. Infelizmente para eles, a velocidade do golem era muito rápida. Embora quase 100 cavaleiros com classificação de nível médio superior tivessem se reunido depois que as ordens de chamada de emergência foram emitidas, eles ainda não tinham tempo suficiente para construir uma linha de defesa adequada. Não podemos
Receber a ajuda dos orcs heróis novamente? Qin Yu-Hin perguntou cautelosamente ao pai. Qin Yun-Cel. Mas balançou a cabeça. Ao contrário do tempo com o pássaro monstro e a lua vermelha. A rota é muito diferente. Entendam que não vamos receber o auxílio deles desta vez. Disse Qin Yun-Cel. O destino deste golem não era Seul, mas Busan. O monstro estava ignorando o terreno de caça médio tier e estava cortando diretamente o litoral dentro do terreno alto tier. E essa foi também a razão pela qual a linha de defesa foi estabelecida pela costa do Mar do Leste. Entendi. Qin Yu-Hin soltou um suspiro e acenou com a cabeça. Kiek. Nesse momento, gritos de grifo podiam ser ouvidos do céu. Pensando que os monstros estavam atacando. Cavaleiros atordoados rapidamente olharam para cima. Felizmente, embora fosse de fato um monstro, também não era um inimigo. Montado no peito do grifo estava o brasão azul marinho da Ordem dos Cavaleiros da Alvorada. E havia um cavaleiro montado no topo da criatura voadora. Era a grande entrada do famoso Cavaleiro Grifo. Era uma aparência tão legal. Quase todos os cavaleiros reunidos aqui, mesmo os de nível médio superior, lançavam olhares indisfarçáveis de inveja. Ambos são do amanhecer. Ouvindo o murmúrio amargo de seu pai, Qin Yu-Hin só conseguia coçar a nuca. Era verdade sobre o velho ditado, que ver a ascensão de um rival fazia doer o estômago. Sem dúvida, a Ordem da Alvorada teria grande cobertura em todo o mundo. Quando o ataque do chefe provou ser bem-sucedido e as imagens resultantes foram transmitidas para o público. Comandante Qin Yun-Cel. Senhor. Logo depois, cavaleiros afiliados à Força de Defesa Nacional e tanques camuflados em tons de verde rolaram para a praia. Qual será o nosso plano de ação aqui? Senhor? O responsável pelas forças militares indagou apressadamente. Assim que essas palavras saíram de sua boca, a silhueta imponente do golem de carne pôde ser vista ao longe. E o tremor perturbador de cada passo que deu também pôde ser sentido sob os pés. Em primeiro lugar, atraia o monstro para a praia. Os tanques dispararão contra o inimigo uma vez e recuarão. Eles só vão atrapalhar. Qin Yun-Cel estabeleceu a ordem enquanto desembainhava a poderosa espada grão que brilhava tão brilhantemente quanto o próprio sol. Cavaleiros subordinados acenaram com a cabeça e se dispersaram rapidamente. Esta é a sua primeira batalha com essa espada. Mestre? Qin Yu-Hin também desembainhava a sua espada e perguntava. É assim mesmo. Contudo, vejo que sua espada está levemente danificada. Ah. Sim. Mas desde que minha mana possa entrar facilmente, é bom o suficiente para mim. Por favor. Perdão? Qin Yun-Cel usou sua espada para bater levemente na dela e sorriu. Pode ser um produto de marca, mas já tem 30 anos. É hora de mudar isso. Você não é amiga de Qin Saijin? Ah. Mas, ainda assim, dê uma boa olhada na minha espada. Viu como é brilhante o seu brilho? Ele estava tentando se exibir. Mesmo sob esse tipo de situação? Qin Yu-Hin deu uma rápida olhada em seu pai e despejou profundamente. Lamentavelmente. Porém, não sobrou muito tempo para ela carregar aquele bico. O tremor tornou-se cada vez mais alto.
E na silhueta borrada do monstro gigantesco, um par de globos oculares vermelho-sangue podia ser visto agora. Nos canhões dos tanques, Mana começou a se reunir como um redemoinho. Seu objetivo era interceptar a marcha implacável do Golem. Ao mesmo tempo, cada cavaleiro presente despertava sua mana, em seus corpos. Barreiras de mana fortalecendo seus corpos e defesas. E em suas armas. Auras combinando com as formas das várias armas que carregavam. E assim, a batalha mortal começou propriamente dita. Uma batalha feroz se desenrolará em uma praia próxima. Assim que Saidin soube da notícia, ele pensou que esta era a oportunidade perfeita para realmente avaliar a profundidade de poder da forma do Leviatã. E também, talvez por ser uma criatura surpreendentemente dócil que não agiu a menos que seu território fosse violado. A ameaça de seu ego ser ultrapassado ainda não havia ocorrido uma única vez. Honestamente, mesmo com a forma Tani tendo crescido a tal tamanho, ele ainda não havia encontrado a ameaça de que isso invadisse sua consciência. Ele rapidamente atravessou o campo dos monstros na aparência do licantropo e rapidamente mergulhou no Mar do Leste, transformando-se no bebê Leviatã. E enquanto cavalgava nas ondas ásperas, ele rapidamente nadou em direção ao local da batalha. Nossa! Esse corpo ficou maior agora. Até as escamas mudaram de cor. O tamanho havia crescido a um ponto em que poderia pelo menos rivalizar com a altura de um aluno do ensino médio. Enquanto as escamas anteriormente brancas haviam assumido um tom de azul. Quando ele olhou para seu próprio reflexo na água, as mandíbulas pareciam ter começado a se assemelhar um pouco mais a um Leviatã. Na forma como ele se projetava ligeiramente. Até as presas pareciam ter ficado mais afiadas também. Como esperado, permanecer na água faz com que o crescimento dessa forma acelere. Ele acariciou as ondas ondulantes do mar e começou a curtir o improviso do surf. Quando chegou ao local, presenciou uma baita briga se desenrolando por ali. Ninguém podia dizer exatamente de onde vinha tal abominação. Mas, independentemente disso, era preciso reconhecer que o golem de carne era de fato uma criatura de maravilha semelhante à quimera. Kim Saidin observou o campo de batalha de longe. Vendo as auras de espada subindo de mais de 100 cavaleiros, ele podia dizer com certeza que cada um deles eram pessoas com status incomparável. Mas então, o golem de carne provou ser um adversário difícil também. Monstros caíram do corpo gigante de golems, eles eram seus clones. Cada um deles carregando força de batalha superior à de um cavaleiro de nível médio regular. Além disso, ao contrário da imagem que apresentava com seu corpo maciço, o próprio golem atacou com magia precisamente controlada sobre os bruxos que estavam prestando assistência para a batalha na frente. Saidin caiu em um dilema, imaginando o que ele deveria fazer a seguir. Ele não podia ousar usar sua respiração com medo de bater naqueles cavaleiros perto do golem. Mas sentar aqui e não fazer nada era justo. Mas logo teve uma ideia. Quase nada se sabia sobre como o Leviatã das lendas atacou. As pessoas só sabiam que ele poderia disparar um sopro. Assim como um dragão. Mas Saidin pensou que seria um desperdício lamentável se ele dependesse apenas da respiração. Quando ele tinha uma habilidade que lhe permitia manipular o elemento de mana e a própria água, proporcionando-lhe possibilidades quase infinitas. Eu me pergunto: posso fazer isso? Por enquanto.
Saidin disparou uma corrente de água em direção ao golem de carne. Era entender a composição do golem usando o traço inato do Leviatã. A corrente de água entrou na carne do golem, antes de sair pouco depois e voou de volta, pousando em suas escamas. Era o fim do reconhecimento. Embora ele não tivesse nenhum material correto para construir um golem de carne, ele ainda entendia como fazer um golem e assim, ele começou a derramar sua vontade na corrente oceânica. Assim que ele fez isso, a água subiu como se uma montanha gigante estivesse prestes a sair de sua superfície. E então, um gigantesco golem azul com o dobro do tamanho do golem de carne revelou-se ao mundo. Imediatamente, um silêncio pesado desceu sobre o campo de batalha. Não só os cavaleiros, até mesmo o golem de carne também pararam o que estavam fazendo e olharam. Seria difícil encontrar uma situação em que as palavras absolutamente esmagadoras fossem mais apropriadas do que este exato momento. Seu corpo maciço e impressionante lembrava a todos que o testemunhavam dos titãs do folclore. E daqueles dois olhos azuis olhando para baixo no campo de batalha. Uma pressão indescritível emanava, fazendo com que todos se sentissem sufocados. Ou seja, filho da puta. Cavaleiro sem nome xingou. Não só um, mas agora eram dois. Foi a entrada de mais um monstro-chefe? Vários cavaleiros estavam prestes a cair em total desespero. Quando o titã do oceano balançou seu enorme punho, cavaleiros escaparam apressadamente das proximidades e, quase imediatamente, uma incrível onda de choque explodiu e aparentemente engoliu o mundo inteiro. A visão de todos estava bloqueada pelas torrentes de areia e gotas de água que rodopiavam loucamente no ar. Até mesmo os galhos de vegetação nas montanhas distantes se separaram do tremendo impacto. Ouçam! Cuidados com o impacto! Mas quando a nuvem suja de poeira começou a se instalar e sua visão ficou mais clara, os cavaleiros não puderam evitar cair em outra crise de confusão atordoada. Não! Era mais como se seus cérebros parassem de funcionar completamente. Eles ficaram ali, olhando. O enorme punho do titã estava atualmente empurrando para baixo a cabeça do golem de carne e não dos cavaleiros. O que diabos está acontecendo? Um dos cavaleiros murmurou atordoado, dando voz ao próprio pensamento que todos os outros estavam tendo naquele momento. Uma onda de choque destrutiva sacudiu a terra. E o punho maciço do titã esmagou a cabeça do golem de carne. Como se tivesse ficado atordoado com o ataque repentino do que pensava ser um companheiro monstro. O golem de carne soltou um estranho gemido de baixa frequência e recuou um pouco. Pena que o titã azul não deu a mínima e deu outro soco massivo. Desta vez direcionado ao peito do golem. Muito diferente da enorme massa que bloqueava o céu. Seu movimento era bastante elegante de se ver. O golem de carne cruzou o braço para bloquear o ataque que chegava. Mas ainda sofreu uma lesão grave. Um de seus braços se separando do corpo. Irritado com a imensa dor, o golem soltou um rugido meio cheio de raiva e a outra metade de agonia. E correu em direção ao titã azul. Agora que perdeu praticamente todo o seu raciocínio. Não exibia mais aquela aplicação hábil de magia e clones. Ele apenas foi para o meio do titã e o atacou no chão.
Caindo no Mar do Leste. O golem de carne lutou na água, mas ainda balançou o punho no Titã. Mas bem, a mudança para um novo campo de batalha apresentou um grande problema para o monstro. O combustível para o Titã do Leviatã era a água do oceano. Em outras palavras, ele nunca seria derrotado enquanto estivesse em um corpo d'água. Os socos violentos do golem de carne constantemente caíam no corpo de seu alvo. Mas o Titã Azul nem tentava se defender. Não. Ele simplesmente contra-atacou enquanto deixava os golpes entrarem. Do lançamento apocalíptico de dois monstros gigantes, faíscas de mana voaram como estrelas cadentes. A batalha inclinou-se lentamente para o favor do Titã Azul com o passar do tempo. A carne do golem carne caía continuamente. Mas as feridas do Titã estavam se recuperando constantemente por toda aquela água do mar ao seu redor. Estou ficando tonto aqui. No entanto, havia aquela coisa sobre-humana do invocador que trouxe o Titã. King Saidin. Diminuindo constantemente a uma taxa alarmante. Felizmente. Porém, a forma do Leviatã possuía uma reserva de mana dezenas de vezes maior do que sua aparência humana regular. Então ele não estava muito preocupado com isso por enquanto. Após um grande e perturbador som de explosão vindo dos socos de dois gigantes pousando com sucesso, um pedaço de carne despiu o golem de carne e causou grandes ondas de água espirrando por toda a parte. Nenhum dos cavaleiros que testemunharam isso na praia ousou se intrometer nesta batalha. Enquanto isso, drones pertencentes à Ordem dos Cavaleiros e corporações de mídia zumbiam no ar, redirecionando suas lentes de câmera para os gigantes. Embora a maioria dos drones tivesse suas asas e lentes danificadas pelas enormes ondas de choque geradas pela batalha implacável e caótica pela supremacia que acontecia bem antes deles, alguns ainda conseguiram suportar e capturar as imagens resultantes. O que diabos está acontecendo aqui? Porra! Estou sonhando ou algo assim? Cavaleiros olhou atordoado para essa situação inexplicável pelos 3 minutos seguintes, antes de finalmente perceber por que eles estavam lá em primeiro lugar. O que os ajudou a recuperar o foco. Independentemente do que estivesse acontecendo, aquele Titã Azul era seu aliado. Então, fazia sentido trabalhar juntos e destruir aquele golem grotesco. Todos. Avancem! Kim Ansel gritou e avançou. De sua espada grão, uma poderosa bola de fogo disparou e infligiu um ferimento profundo no braço do golem de carne. O golem rugiu a plenos pulmões em fúria desenfreada. Mas o Titã não perdeu a chance e empurrou seu enorme punho azul para a boca aberta do golem. O punho se conectou tão esplendidamente que a boca do golem quase se soltou em direção ao cambaleante golem de carne. Inúmeros cavaleiros correram e balançaram suas armas. Mana afiada e focada envolvia cada uma dessas armas, criando silhuetas diferentes de auras de armas à medida que o corpo do golem gradualmente se tornava o proverbial queijo suíço. Graças à inesperada aliança do Titã Azul e dos Cavaleiros, o golem de carne emitiu um lamento doloroso enquanto desmoronava em um monte de pedaços nojentos. No entanto, embora esta batalha tivesse chegado ao fim, os Cavaleiros não podiam realmente relaxar. Será que esse Titã agora voltaria sua atenção indesejada para eles e atacaria? Bem,
Tal preocupação provou ser uma preocupação desnecessária. O Titã Azul se dissolveu em vários fluxos de água e desapareceu no mar completamente. E quando o Titã desapareceu repentinamente, os cavaleiros rapidamente seguiram os fios de mana saindo dos restos do Titã. E com certeza, na superfície do mar ondulado sobre o outro, havia uma única criatura. Todo o seu corpo estava coberto de pálidas escamas azuis. E seus olhos eram insondáveis como se demonstrassem sua inteligência. Ao contrário de seu semblante adorável. A aura que essa misteriosa criatura exalava era inegavelmente nobre, tanto que se provou impossível colar qualquer adjetivo descuidado que se pudesse pensar a esse ser. O que é isso? Os cavaleiros murmuraram para si mesmos e estudaram cuidadosamente sua aparência. Mas, como se estivesse se sentindo tímido de toda a atenção que incidia sobre ele, ele imediatamente mergulhou sob a superfície da água e desapareceu da vista. A batalha terminou. Limpe os restos do golem. Foi então que a voz enérgica de Qin Yuncel ressoou. Praticamente todos os cavaleiros aqui estavam cansados. Mas ainda tinham que mover seus corpos cansados desde que o oficial superior emitiu uma ordem. A subjugação do golem de carne inesperadamente terminou com poucas baixas. E as imagens que contêm a própria razão disso, o trabalho manual do Leviatã, se espalharam como um incêndio no dia seguinte. No entanto, como ninguém realmente sabia como era a versão bebê do Leviatã, o mundo passou a chamá-la de forma de vida não identificada e enfatizou o fato de que ela desempenhou o papel crucial na derrota do golem de carne. É claro. A julgar por aquelas escamas brilhantes e olhos profundos e claros, poderia muito bem ser um Leviatã. Havia alguns especialistas que postulavam assim. Infelizmente, esses especialistas eram, na verdade, estudiosos focados no campo da história e do folclore. Então especialistas reais relacionados a todas as coisas monstros sumariamente riram deles da sala, repreendendo-os por suas suposições infundadas. O Leviatã era a besta mais preguiçosa, e, por isso, relativamente segura, das lendas. Além disso, seu território normal estava localizado em oceanos profundos. Então argumentou-se que não havia como vagar pela costa do Mar do Leste. Poderia ser uma besta divina? Perguntou Yu Sai-yung. E atualmente, a especialista em poltronas que opera na casa de Kim Sai-jin. Yu Sai-yung deu uma olhada nisso e naquilo. No fórum oficial do amanhecer. Usando seu telefone antes de lançar sua própria teoria interessante. 1. Estou dizendo. Uma besta divina. Lembra daquela tartaruga negra que vivia perto da China há pouco tempo? E as pessoas continuam dizendo que o dragão azul e o Leviatã têm um conjunto de habilidades amplamente semelhante. A única diferença são seus nomes. Você sabe. Então você está dizendo que essa criatura é o dragão azul do Oriente? Atordoado, Saidin apontou para o rosto do bebê Leviatã, que meio que se assemelhava a um filhote. Não importa como se cortasse. Até então. Até ele ficou impressionado com o quão fofo ficou na foto. Sim. Mas não sou o único com essa opinião agora. Alguns cavaleiros da Ordem da Alvorada já estão pensando assim. Me dê isso. Deixe eu ver. E o Sai-yung estava dizendo a verdade.
O fórum oficial do amanhecer foi preenchido com dragão azul, isso e dragão azul, aquilo. Ele achava que o amanhecer estava cheio de melhores dos melhores. Mas agora, ele percebeu que eles também possuíam capacidade de espalhar lixo infundado. Viu? O que eu te falei? Mas ainda assim, parece que todas essas coisas enormes acontecem apenas na Coreia ultimamente. Há os orcs heróis em terra. E no mar. Temos um dragão azul de boa fé agora. Ah, certo. Certo. Olha. O dragão azul supostamente guarda a direção leste. Certo? O mar do leste está a leste. Não é assim. Então você pode dizer a eles para pararem com essa bobagem. O Como ele não podia dizer sou eu? Então tenho certeza disso. Saidin apenas soltou uma tosse falsa e devolveu o telefone para ela. Mas quando Yu Sai-young recebeu seu telefone de volta, ela rapidamente estudou seu humor por um pouco. Antes de perguntar a ele em um lazer obviamente fabricado. Opa! Opa deveria me dar seu telefone também. O meu? Por quê? É só me dê. Opa também pegou o meu há pouco. Então isso é justo. Embora sua lógica não parecesse certa. Saidin não discutiu e lhe deu seu telefone. Ela rapidamente o arrancou de suas mãos e, como se tivesse medo de ver sua atividade, trouxe o telefone bem na frente de seus olhos e moveu apressadamente os dedos. E cerca de 3 minutos se passaram assim. Depois de confirmar que ele não havia feito nenhum contato suspeito com Azeline, ela soltou um suspiro aliviado. Enfiou o telefone em cima da mesa da sala de jantar e mergulhou em seus braços. Opa sempre resmunga como um velho. Mas ainda assim acaba fazendo tudo o que eu te peço. Do que você está falando? Não. Bem, não é nada. Realmente. Ela falou palavras difíceis de entender enquanto desabotoava a camisa de Saidin. Exatamente uma semana se passou desde a subjugação. E a situação ficou exatamente como Yu Sai-young havia previsto. O bebê Leviatã havia se transformado no bebê dragão azul do Oriente. E o mundo levantou um enorme alvoroço, dizendo que o dragão azul se tornaria o guardião do Mar do Leste. Inferno! Até o governo se atrapalhou com essa opinião popular e acreditou. Eles estavam atualmente no meio de vasculhar todo o Mar do Leste para a evidência deste bebê dragão que sem dúvida se tornaria um enorme trunfo para a segurança nacional no futuro. Como você está lidando com o Rahand até agora? Ignorando todo esse caos, Kim Saidin foi visitar Kim Il-sung. A tez do veterano mercenário havia se tornado muito pior do que antes. Estamos cuidando bem dele. Keuen. A manobra de usar medicamentos especiais para controlá-lo também está progredindo favoravelmente. Não demorará muito para que consigamos extrair todas as informações de que precisamos. Mas além de tudo isso, Kim Il-sung bateu no topo de sua mesa. E uma projeção de holograma se levantou. E nesta projeção, uma página web de um café chamado A Divindade das Quatro Direções. Dragão Azul. O que você vai fazer sobre isso? Senhor? Ah. Isso. Bem. Na minha opinião,
Acho que é um bom desenvolvimento. Senhor. Antes que Saidin pudesse finalizar, Kim Il-sung pisou no meio. Isso é bom? Sim. Senhor. Sem dúvida. A frequência de monstros-chefes aparecendo só aumentará a partir de agora, mas se há um ser que pode dar esperança aos nossos aliados e incutir desespero nos corações dos inimigos, então isso é tudo para melhor. Eu acredito. Mais importante. Como um Leviatã, você pode facilmente lutar contra qualquer monstro de nível de chefe sozinho. Então você se tornará um grande pilar de força para este mundo. Kim Saidin arranhou sem palavras a parte de trás de seu pescoço depois de ver o quão ardente e fervorosa Kim Il-sung parecia parecer. Afinal, não era isso. Como a formação de um esquadrão suicida para manter o fim do mundo à distância ou algo assim. Ah, bem. Isso. Além disso, verdade seja dita, foi minha ideia criar este café. Claro. Se você, o mestre da guilda, desejar, revelarei ao mundo que não é um dragão azul, mas um Leviatã. Em vez disso. Ah. Não. Espere. Mas por quê? Nessa confissão repentina, os olhos de Saidin ficaram mais redondos. Suas habilidades são realmente uma coisa incrível. Mestre da guilda. O Leviatã é um monstro que possui divindade. Portanto, se você puder continuar a aparecer como um e aprender a utilizar seus poderes na íntegra, então esse velho homem não terá mais desejos. Os olhos do estranhamente urgente Kim Il-sung não estavam apenas cheios de seu desespero, mas também de correntes de sangue. Kim Saidin não poderia dizer que não posso fazer isso com o rosto de um homem que parecia que poderia vomitar sangue a qualquer momento. Sim. Bem. Meus pais pareciam estar lutando contra eles. Então, eu também deveria fazer o mesmo. Mas esqueça isso por um segundo e, por favor, beba isso. Há sangue se acumulando em seus olhos. Saidin relutantemente respondeu e entregou uma poção a Kim Il-sung. Era uma poção de alta qualidade que não se podia nem comprar no mercado. Mesmo que quisesse. Obrigado. Kim Il-sung fez um sorriso um tanto aliviado e descontraído ao receber a poção. Depois de terminar o encontro com Kim Il-sung, Saidin dirigiu-se ao centro de treinamento da guilda como de costume para treinar. Apenas para encontrar um convidado inesperado esperando por ele lá. Ah! Você finalmente veio. Senhor Kim Saidin. Era Kim Il-rin. Ela estava sorrindo para ele enquanto carregava vários itens em ambas as mãos. O que é tudo isso? Parecia errado vir com as mãos vazias. Então trouxe algumas coisas. Quer dizer, todos eles? Sim. Não é nada demais. São apenas alguns itens eletrônicos. Um relógio de pulso e uma carteira. E Saidin inclinou levemente a cabeça. Mas ainda assim pegou os pacotes de presente e os colocou sobre a mesa no salão. Mas por que você passou por toda essa encrenca? Senhorita Il-rin? Há algum favor que você gostaria de me pedir? Ah. Ah. Uh. Um favor. Você diz.
Eu particularmente não tenho. Mas a coisa é... Ela começou a contorcer o rosto para formar um sorriso não natural enquanto balançava levemente os quadris. Por que ela está tentando dançar provocativamente de repente? O rosto de Saidin ficou levemente avermelhado, antes de avistar tardiamente uma espada amarrada em seus quadris. Ela não tinha uma bainha para escondê-lo e, mesmo com um único olhar, ele podia perceber que estava lascado de forma bastante perceptível e não parecia mais tão ameaçador. Parece que a durabilidade da sua arma caiu muito? Ah. Você acha que sim? Ah. Mas o que aconteceu com a minha bainha? Embora sua atuação precisasse de muito trabalho, Saidin achou sua tentativa bastante engraçada. Então ele sorriu levemente e abriu a boca. Não há necessidade de rodeios, senhorita Yurin. Vou te ajudar. Vou até te dar um desconto também. Se. Sério? Nesse caso, eu. 4,5 milhões de dólares. Claro. Você não precisa se preocupar com sua qualidade resultante. Eu definitivamente vou criar uma arma que vai ficar no top 3 do ranking de produtos de marcas. 4. 4.5. Vendo o rosto de Kim Yu-rin gradualmente perder cor, Saidin não conseguiu segurá-lo e começou a rir alto. Sim. Não posso baixar mais do que isso. Tenho medo. Ah. Sim. Eu. Também estou. Preparada. Também. Kim Yu-rin engoliu sua saliva ruidosamente e acenou com a cabeça. Na verdade. Porém, seu verdadeiro motivo para essa visita não era apenas sobre sua arma. Havia outra coisa muito mais importante. Algo que ela só precisava descobrir. Ela chegou a passar uma noite inteira acordada, pesquisando e se preocupando com essa coisa. A propósito, Mr. Saidin. Além de tudo isso, quando sua voz de repente se tornou afiada, os ombros de Saidin tremeram ligeiramente. Sim? Você gostaria de duelar comigo um pouquinho?